Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado estejam em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos, e que alegria poder então nos reunir em torno da Palavra de Deus através desse nosso canal do YouTube. E chegamos então a essa quinta-feira, dia 22 de fevereiro, onde nós celebramos hoje com toda a igreja a Cátedra de São Pedro, essa memória que nos ajuda a podermos então mergulhar naquele que foi o chamado do primeiro dos apóstolos, cujo qual se fundamentou a Igreja de Cristo. Convido então você a tomar comigo o Evangelho proposto para essa nossa reflexão, o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, que vai nos narrar o seguinte: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse dia 22 de fevereiro, ela então abre espaço para que nós possamos então celebrar a Cátedra de São Pedro. Celebrar então a Cátedra de São Pedro é celebrar a cadeira de Pedro, ou seja, a cátedra é aquele lugar onde então o bispo, ele então celebra, preside as solenidades da igreja. E a igreja então nos convida hoje a olhar para aquele que foi o primeiro dos apóstolos, Pedro, chamado por Deus para poder então ser essa pedra a qual ele mesmo edificou a sua igreja, como acabamos de ouvir no Evangelho. Mas vamos então lançar o nosso olhar também para a primeira leitura extraída da carta de São Pedro, que vai nos falar então o seguinte: Pedro, ele instrui, ou seja, orienta todos os anciãos, que são aqueles presbíteros que conduzem, administram, governam as comunidades. E ali então ele deixa as seguintes orientações: eu dirijo então as orientações a vocês, ancião, que estão entre nós, porque sou também ancião, como cada um de vocês. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo e serei participante com ele daquela glória que há de manifestar. Pedro, então, ele professa mais uma vez a fé na ressurreição, ou seja, na vida futura, a qual então o próprio Senhor está reservando para ele. E também para todos aqueles que trilharem este mesmo caminho. Velai sobre o rebanho de Deus, que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangindo, mas espontaneamente. Não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação. Então Pedro exorta todos os anciãos para poder zelar das ovelhas, a qual o Senhor confiou a cada um deles. E olha que bonito isso nos dias de hoje. De vez em quando, o nosso querido Papa Francisco, ele então traz alguns documentos, encíclicas, alguma catequese, resgatando aquilo que é a essência de todos os ministros ordenados, de poder então cuidar, doar, zelar das ovelhas de Cristo, a qual o próprio Senhor confiou a cada um deles. E assim a igreja continua fazendo com que o Senhor ele possa cuidar de cada uma das suas ovelhas aqui
através de cada ministro ordenado, para que possam então assim continuar conduzindo o rebanho do Senhor. E Pedro vai dizer, olha, não por constrangimento, mas por amor. É o amor por cada uma dessas ovelhas a qual o Senhor derramou seu sangue, e que cada um desses anciãos, cada um desses ministros são chamados também a zelar. E assim também, cada um de nós que temos pessoas confiadas aos nossos cuidados, seja um pai de família, uma mãe, seja um coordenador de uma pastoral, seja uma pessoa que tem ali, exerce um tipo de liderança, até mesmo no seu trabalho, todos nós também somos convidados a cuidar dessas ovelhas a qual o Senhor confiou a cada um de nós. Porque essa é a vontade do Senhor, que nós sejamos, então, esses pastores que continuam a poder ser sinal do amor de Deus na vida de cada um desses nossos irmãos nos dias de hoje. E seguindo, então, o Salmo de hoje, o salmista, então, vai nos dizer, o Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E assim também, enquanto pastores, nós também somos ovelhas desse redil do Senhor. E somos convidados a deixar-nos conduzir, guiar pelo Senhor, Ele que é o pastor, o soberano, a qual então nós devemos sempre seguir. E quando nós ouvimos a voz do Cristo, o bom pastor, nós poderemos então caminhar sobre verdes prados, campinas, e ainda mais, o próprio Senhor nos prepara um grande banquete. Então é esse caminho que nós também, enquanto pastores e, ora, também ovelhas, precisamos então deixar que o Senhor nos conduza. E assim, voltando para o Evangelho, nós temos então a profissão de fé de Pedro. Jesus então se retira para Cesareia de Filipe, ou seja, um local pagão, distante do centro de Jerusalém, que era tido e é, ainda nos dias de hoje, como o grande centro da fé. E ali, naquela região, em Cesareia de Filipe, sem influência, Jesus então pergunta para os discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, quem diz quem eu sou? E ali então, ele vai colher as mais variadas respostas. Um dizem que é João Batista que ressuscitou dos mortos, outro que é Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas. Ou seja, as pessoas não conseguem enxergar Jesus como aquele que é o enviado do Pai, o Messias prometido. Para eles, Jesus é apenas uma continuidade dos profetas. E agora então Jesus se dirige aos seus discípulos. Ora, se as grandes multidões, ou seja, o povo, não compreendeu quem sou, vamos agora ver como vocês então definem a minha pessoa. E pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então, ele que representa toda a comunidade, ele vai responder, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus então parabeniza Pedro, porque não foi algo humano que ele revelou aquilo, mas o Pai que está no céu. Ou seja, somente quando nós deixamos-nos conduzir pelo Pai, quando nós ouvimos a sua voz, é que nós poderemos então, de fato, atestar e testemunhar que Jesus é o enviado do Pai. E Pedro então deixou-se ser instrumento. Ele foi instrumento e recebeu essa revelação do próprio Pai, que Jesus era o seu enviado, o Messias prometido. E assim então Jesus diz, olha, por isso eu digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Os poderes do inferno não poderão vencê-la. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós temos então essa memória que nós celebramos hoje, desse apóstolo que primeiramente professou a sua fé no Cristo, para depois então receber essa missão do próprio Jesus, de poder então administrar, governar a sua igreja. E olha a responsabilidade confiada a Pedro, e hoje ao Papa Francisco, ele que é o sucessor de Pedro dos nossos dias, essa missão de poder então administrar toda essa
igreja que está no mundo todo, buscando então ali conduzir as ovelhas do Senhor. E essa mesma profissão de fé de Pedro, que nós também herdamos dos nossos antepassados, dos nossos pais de maneira especial, e que é transmitida através de cada um de nós, apesar que nos dias de hoje muitas famílias já não transmitem essa fé, já não são, ou seja, muitos lares já não são ali aquela igreja doméstica, onde então a criança ela herda essa fé, porque muitos pais já não fizeram essa experiência de fé, já não receberam também essa mesma catequese, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é preciso fazer com que essa mesma fé professada por Pedro, e que nós também professamos, possamos transmiti-la a todos aqueles que são nossos cuidados, nossos filhos, netos, bisnetos, para que assim então tantos irmãos e irmãs possam fazer esse encontro com esse Deus que é pastor, que cuida de cada uma das suas ovelhas. E não é um pastor qualquer, não. Basta pegar ali o Evangelho de João, que nós vamos ver que Cristo, ele é o bom pastor, que doa a sua vida pelas ovelhas. Já entregou a sua vida na cruz, por amor a cada um de nós, e continua a se entregar em cada Eucaristia que nós celebramos. Portanto, queridos amados irmãos, que ao celebrar a Cátedra de São Pedro, nós possamos também celebrar essa riqueza de fé a qual nós herdamos dos apóstolos, e que nós possamos também, como pastores, que também temos ovelhas que o Senhor confiou aos nossos cuidados, que possamos também nós fazer com que cada uma dessas ovelhas possam sempre deixar-se conduzir por verdes prados e campinas, fazendo com que elas sempre deixem-se guiar, ouvindo a voz do Cristo, o bom pastor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha a cada dia, através de cada vídeo nesse nosso canal. Que alegria poder ter você comigo e que alegria, grata satisfação poder contar com a sua ajuda, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo. E assim vamos crescendo, fazendo com que o reino de Deus possa acontecer em nosso meio, semeando aquela sementinha, mas que no momento oportuno vai dar o seu fruto. Que Deus então nos ajude nessa nossa missão, para que assim como Pedro possamos também ser evangelizadores. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade antes de acabar esse vídeo, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco, fazer parte dessa família, ative o sininho para que você seja notificado também dos vídeos que eu vou postando, deixe aí o seu like, vamos curtindo esse vídeo e fazendo com que a palavra de Deus ecoe no coração dos nossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Fique na paz do Senhor.